outras, assim, então agora um exemplo utilizando, combinando funções trigonométricas, né? Então eu tenho a função f de x igual a seno de x sobre 2 mais cosseno de x. Eu quero calcular o limite dessa função quando x tende a π. O que eu vou fazer então? Vou aplicar aquelas nossas regrinhas mais básicas de limite. Não? O limite da parte de cima dividido pelo limite da parte de baixo. Tá? Limite do seno de x. Então, seno de x a gente já sabe, é uma função contínua. Então, limite do seno de x quando x tende a π é seno de π. Limite do 2 é uma constante, 2. Limite do cosseno de x quando x tende a π é cosseno de π. Tá? E agora a gente coloca os valores e verifica se não dá uma indeterminação. Se der uma indeterminação, aí eu vou precisar reorganizar a minha função. Tá? Então, seno de π, 0. 2 mais cosseno de π. Cosseno de π é 1. Menos 1, né? Desculpa. Cosseno de π menos 1. Então, vai ficar 0 sobre 2 menos 1. 0 sobre 1. 0 sobre 1 é 0. 0 é um número real, não tem nenhum problema, certo? Então, essa função aqui eu pude calcular. Por quê? Porque π, x igual a π, faz parte do domínio da minha função, ok? Eu posso colocar o π aqui sem nenhum problema e acho um valor real. Então, para essa função aqui, para calcular o limite do f de x quando x tende a π, basta eu substituir e eu chego no resultado. Outro exemplo agora, o limite do seno de θ dividido por θ quando π tende a 0. Aí aqui a gente tem um problema, certo? Porque aplicando a regra básica, limite do seno de θ quando θ tende a 0. O seno, né? Quando o meu θ ou quando o meu x lá tá θ, né? Mas pensem que é o próprio x, é uma variável, né? Quando a minha variável independente tende a 0, meu seno também tende a 0. Então o que acontece aqui nessa função? A parte de cima está tendendo a 0 e a parte de baixo também está tendendo a 0. Então tá 0 sobre 0 é uma indeterminação. Então não posso aplicar aquela regra direta. Aí eu vou precisar trabalhar com a minha função, certo? Essa função aqui, para a gente resolver o limite, a gente precisa utilizar alguns argumentos trigonométricos, certo? Então vamos pegar aqui. Eu tenho aqui, certo, um pedaço de um círculo, digamos assim, né? Onde esse pedaço aqui, essa fatia, tem exatamente o meu ângulo θ. Aí eu tenho o que aqui? Do ponto O ao B, eu tenho uma distância 1, tá? Então eu peguei ali o que? Eu peguei aquele meu círculo que a gente usa para desenhar seno e cosseno, aquele meu círculo trigonométrico que a gente chama, onde o raio dele é igual a 1, né? Então aqui eu tenho o raio, basicamente é isso, que é igual a 1, ok? Aqui também é um raio que é igual a 1. Aqui eu tenho meu θ. Aqui no Bzinho, né, para baixo, eu tenho a parte do meu seno e meu cosseno. Eu marquei aqui vários pontos, né? Então esse em azul é o pedaço do meu círculo lá. Aí marquei aqui do ponto B para o C, onde eu tenho um ângulo integral. Eu marquei do ponto B para o ponto A, é onde as pontas se encontram, né? Eu tenho aqui o arco AB. Daqui do B eu passei uma reta que é tangente a esse ponto B. Aqui no A eu passei uma reta que é tangente ao ponto A. Aí subi até o D, né? Então desenhei, coloquei aqui esse meu azulzinho dentro dessas medidas, né? E agora a gente vai trabalhar isso aqui, aplicando o que? O teorema do confronto. Então, o que eu vou olhar aqui? Eu tenho aqui essa minha distância BC. Essa minha distância BC, o que ela é? Ela é a distância OB, certo? Vezes o seno de θ. Então, lembra lá das aulas básicas de trigonometria, né? O seno vezes essa minha distância aqui dá igual ao ângulo que está de frente aqui no integral, né?
Então essa distância CB é o próprio seno vezes esse OB. Só que esse meu OB tem o que? Distância 1. Então o meu seno, né, de θ é igual a essa distância BC. Que é exatamente o que a gente marca lá quando desenha o círculo, marca o seno e cosseno no círculo trigonométrico, né? Então vamos lembrar aqui um pouquinho, rapidamente. Então tem aqui, né? Opa. Aqui o meu círculo, né? De raio 1, né? Então aqui eu estou no 1, né? Bem aqui eu estou no menos 1. Aqui eu estou no 1. E aqui eu estou no menos 1, né? Se eu pegar e abrir aqui em algum ângulo θ, certo? O que acontece? Onde está meu seno? Meu seno vai estar aqui, né? E onde vai estar meu cosseno? Meu cosseno vai estar aqui, né? Então essa distância daqui para cá é o meu cosseno, não é isso? E a distância daqui para cá é o nosso seno desse θ, certo? Então isso está sendo colocado aqui, tá? Então essa minha distância aqui BC, essa minha distância BC é a minha altura do seno, certo? Então BC é o próprio seno de θ. Okay? E o que eu vejo aqui pelo diagrama? Eu vejo pelo diagrama que o meu BC, ele é o que? Ele é menor que o AB, certo? Então aqui BC e aqui AB. Se o meu BC, tá? Por que meu BC é menor que o AB? Porque, assim, se eu pegar esse BC e tentar colocar ele para cá, para cima, né? O meu BA, desculpa, pegar meu BA e tentar girar ele para cá, para cima do BC, ele vai ficar maior, né? Então, meu BA é maior que o BC, certo? Além disso, esse meu BA, ele é menor que o quê? Ele é menor que esse pedacinho azul aqui, né? Quando eu digo menor, eu estou falando em distância mesmo, tá, pessoal? Então, assim, do BC, qual é a distância do BC? Ela é menor que a distância BA, certo? E além disso, a distância que eu faço do B para o A pelo azul, ele é maior do que se eu fizer reto, certo? Então, o BC é menor que o AB ali, né? O BA, que é menor que o arco AB. E quem é o arco AB? O meu arco AB é o meu próprio θ, né? O próprio ângulo que eu estou trabalhando, certo? Então, esse meu ângulo aqui, certo? O que vai acontecer? Eu vou pegar seno de θ menor que θ. Vou pegar esse θ e vou passar para cá, dividindo, certo? Então, eu vou pegar aqui o seno de θ dividido por alguma coisa que é menor do que 1. Assim, seno. O seno, ele só varia de quê? De menos 1 a 1, certo? Bom, a gente está pensando aqui só na parte onde o seno é positivo, ok? Então, meu seno de θ, ele tem que ser menor do que 1, certo? E o meu θ é menor do que 1. Então, seno de θ dividido por θ, ele vai ser o quê? Ele vai ser menor do que 1, ok? Então, essa minha função aqui, seno de θ sobre θ, quando θ tende a 0, tem que ser menor do que 1. Tá? Olhando agora de uma outra forma. Então, eu peguei aqui já um valor máximo. Eu sei que o seno de θ sobre θ, ele tem que ser menor do que 1, ok? Bora olhar aqui agora, então. O θ, ele é o que? Ele é o arco tangente AB, né? Nós falamos agora. Esse arco tangente AB, se eu pegar agora essa parte rosa aqui, esse arco tangente ele é menor do que o quê? Do que eu andar do B para o E e depois andar do E para o A, certo? Então, E para o A e E para o B. Então, essas distâncias. Essas duas distâncias, se eu somar, ela vai ser igual como se eu tivesse andado do A para o D, né? Então, se eu pegar essa pedacinho aqui, é a mesma coisa se eu fosse direto, do A até o D.
E quem é esse ATD, essa altura? A ATD, essa altura, é a minha própria tangente. Então, lembrando lá, seno está aqui, né? Cosseno está aqui. E onde está a minha tangente? A minha tangente, ela vai estar bem aqui, né? Então, lembra, minha tangente, ela vai estar passando, vai estar bem na vertical aqui. Ela vai ser a continuação. Então, bem aqui está a minha tangente, né? Então, essa altura daqui para cá é a minha tangente. Então, essa altura DA é a minha tangente. Okay? Então, o meu θ, ele tem que ser menor que a tangente. O que é a tangente? A tangente é seno de θ sobre o cosseno de θ. Então, o que eu tenho o quê? Eu tenho que a minha tangente, que vai ser maior que o θ, ela vai me dar um limitante, vamos colocar. Ou vamos pensar assim, esse cosseno aqui está dividindo o meu seno, né? Eu vou botar ele para lá, multiplicando a tangente, né? E a tangente vou passar para o outro lado, invertendo, dividindo, né? E eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com só o seno em cima. Os cossenos, eles vão se anular, né? Então, fica que o seno sobre θ, ele tem que ser maior que o cosseno de θ, e ele tem que ser menor do que 1. Ok? E com isso eu chego o quê? Com isso eu chego na aplicação do teorema do confronto. 1 é constante limite do 1, é o próprio 1. Limite do cosseno de 0 quando do θ, desculpa, limite do cosseno de θ quando θ vai a 0, também dá 1. Então dá 1 desse lado e 1 desse lado. O seno de θ sobre θ, quando θ vai a 0, ele então vai ter que ser igual a 1, certo? Então eu tenho que o limite do seno de θ sobre θ, quando θ vai a 0, ele é igual a 1. Esse argumento trigonométrico todo aqui que nós usamos, ele é interessante para a gente entender e desenvolver a habilidade de como alguns problemas trigonométricos podem ser resolvidos, tá? E, inclusive, lembrar da questão do que é o seno, cosseno ali no arco, né? No círculo. Mas o principal aqui é que nós chegamos a um resultado aqui que nós podemos usar como propriedade. Então, em muitos problemas que envolvem senos, eu chego em situações onde eu tenho o seno de alguma coisa dividido por esse alguma coisa. Então, toda vez que eu conseguir reorganizar minha função para aparecer isso aqui, se é o limite do θ tendo a 0, eu sei que o resultado é igual a 1. Então, isso aqui passa a ser uma nova propriedade para a gente. Assim. Isso não é bem uma propriedade, mas é um resultado que a gente utiliza muito para resolver problemas com trigonometria. Então, por exemplo, aqui, calcular o limite do seno de 2x sobre x quando x tende a 0. Essa função, ela vai para 0 em cima e embaixo, certo? Vai zerar aqui em cima e vai zerar aqui embaixo, se eu aplicar direto. Tá? Então, dá uma determinação, não posso resolver. Usando as propriedades básicas, limite da parte de cima e limite da parte de baixo. Então, o que eu vou trabalhar? Vou trabalhar para que o quê? O que está aqui no denominador fique igual ao que está aqui no argumento do meu seno. Aqui eu estou com seno de 2x, embaixo eu tenho x. O que falta para o meu denominador ficar igual a o que está aqui no argumento do seno? Falta aparecer um 2 lá embaixo. Né? Então, bora multiplicar essa função por 2 em cima e embaixo. Multiplica por 2 em cima e por 2 embaixo. Esse 2 aqui eu tiro, fica limite do seno de 2x dividido pelo limite de 2x. Agora sim ficou o que? Limite do seno de alguma coisa dividido por exatamente esse alguma coisa. Então, 2x e 2x são iguais. Então, o limite disso aqui tudo vai para onde? Vai para 1. E aí, 2 vezes 1, 2. Então, essa função aqui tem limite, e o limite dela é igual a 2. Outro exemplo, limite do seno de 5x sobre seno de 7x. Quando x vai para 0, ambas vão para 0, em cima e embaixo. Então, não posso aplicar direto propriedade, em cima e embaixo. Então, bora trabalhar para tentar
é botar em um formato que eu consigo calcular limite, usar as propriedades. O que é interessante quando eu tenho seno? O que é interessante quando eu tenho seno é fazer aparecer seno de alguma coisa sobre alguma coisa. Ou seja, aqui está seno de 5x. É interessante que eu faça aparecer embaixo um 5x. O seno de 7x é interessante que eu consiga fazer aparecer aqui embaixo também um 7x. A primeira coisa que eu vou fazer, pega, aqui é seno de 7x, né? Então multiplica em cima e embaixo por 7x. Divide, né? Desculpa, em cima e embaixo 7x. Então vai ficar seno de 5x dividido por 7x. Seno de 7x dividido por 7x. Aqui apareceu o que? Seno de alguma coisa dividido exatamente por esse alguma coisa. Então, se eu pegar e aplicar o limite aqui no meu denominador, o que acontece? Vai dar um resultado, certo? Limite do seno de 7x sobre 7x, quando x tende a 0, 1. Tá? Aqui vai dar 0 embaixo e 0 em cima. Então, aqui ainda não resolvi a parte de cima. Então, para na parte de cima aparecer seno de 5x sobre 5x, o que falta? Percebam, quando eu dividi em cima e embaixo por 7x, já apareceu o x. Né? O que falta? Falta aparecer aqui o 5. Né? Então, o que a gente vai fazer? Multiplica em cima e embaixo por 5. Ok? Então, vamos multiplicar em cima e embaixo por 5. Só aqui nesse pedacinho aqui do numerador. Né? Então, em cima e embaixo por 5. Né? Agora sim, seno de 5x dividido, aí pego esse 5 e pego esse x. Aí esse 7 volta para cá, né? Então, tudo multiplicação aqui, não tem problema eu trocar os termos de posição, né? Então, 5 sobre 7 vezes seno de 5x sobre 5x dividido por seno de 7x sobre 7x. Aplicando a propriedade do limite, vai ficar limite do 5 sobre 7, que é uma constante, então dá a própria constante. Limite do seno de 5x sobre 5x dá 1. Limite do seno de 7x sobre 7x também dá 1. Resultado 5 sobre 7. Né? Então, toda vez que eu tiver com funções em que aparecem seno, em que se eu aplicar direto a minha função, as minhas propriedades e zerar em cima e embaixo, chegar numa indeterminação, né? O que eu vou fazer? Eu vou tentar trabalhar para aparecer algo semelhante a isso. Seno de alguma coisa dividido por esse alguma coisa. Então, assim, trabalha com funções trigonométricas. Então, funções trigonométricas são contínuas sempre que eu tenho, estou calculando o limite para um valor que faz parte do seu domínio, ok? Apliquei lá as propriedades básicas, fui colocando tudo. Na hora que eu substituir tudo, apareceu indeterminação, aí a gente pode trabalhar para organizar essa função em um formato em que eu consigo calcular esse limite. Uma das formas que eu consigo trabalhar é fazendo aparecer seno de alguma coisa sobre alguma coisa, porque eu sei que o limite disso aí é igual a 1. Algumas vezes, dependendo do problema, a gente não vai conseguir organizar assim, a gente vai ter que usar nossos conhecimentos de trigonometria para reorganizar a função. Algumas vezes talvez tenha até que recorrer a argumentos como esse daqui que nós fizemos, de encontrar como fazer o desenho, fazer medidas, calcular, por exemplo, o teorema do confronto, como nós colocamos aqui, certo? Tudo isso é prática, depende do problema. Então, aquilo que eu falei para vocês lá no início das aulas, em cálculo nós temos um conjunto de ferramental que são limites, derivados integrais, em que na hora que vão me ajudar a resolver problemas, interpretar as funções, analisar as funções, mas não tem um passo a passo sempre. Então, por isso é importante fazer muito exercício. Fazer muito exercício nos ajuda a ter a habilidade de olhar para o problema e perceber, esse aqui tem que fazer aparecer aquele seno de alguma coisa sobre alguma coisa. Esse outro dá para trocar. Apareceu ali uma tangente. Eu sei que a tangente é seno sobre cosseno. Então troca. Tira a tangente, coloca seno sobre cosseno e bora ver se a gente consegue resolver por aí, tá? E assim vai, ok? Então é exercício, tá, pessoal? Bastante exercício nessa parte. Outras funções que são importantes e que são contínuas. A função exponencial.
Então, a função exponencial é a função que tem esse formato aqui. Um certo valor azinho aqui, uma constante elevado a x, né? Então, o x agora está lá no expoente da minha potência, né? Então, um valor 2, por exemplo, 3, π, qualquer coisa elevado a x. Esse meu azinho é o que a gente chama de base, certo? Então, essa base A é uma constante positiva, ok? Essa constante positiva é para quando o meu A está entre 0 e 1, eu tenho isso aqui. A minha função ela vai decaindo. Exatamente no 0 ela passa no 1, ok? Exatamente no 0 ela passa no 1. Se minha base é uma reta em cima do 1, porque 1 elevado a qualquer coisa é o próprio 1. E se esse meu A ele é maior do que o 1, então a minha função ela vai ser crescente, certo? Também vai passar no 1 no 0. Quando a minha função é decrescente, quando o A está entre 0 e 1, se eu levar minha função para o menos infinito, se eu analisar o limite da minha função no menos infinito, a minha função vai para o mais infinito. Se eu analisar minha função para o mais infinito, ela está indo para 0. Então, o limite no mais infinito é 0. Quando a minha função, o A é maior que 0, maior que 1, desculpa, tem esse formato aqui crescente, né? Então, aqui vai para o mais infinito. Limite da minha função, quando o x vai para o mais infinito, a minha função também vai para o mais infinito. Limite, quando ela vai para menos infinito, a minha função vai para 0, ok? Essa é a minha função aqui. A gente também costuma muito trabalhar ela com o sinal negativo, né? O A maior do que 1 com o sinal negativo, que a gente chama de exponencial negativa. Se eu boto menos aqui no x, o que acontece com a minha função? Ela simplesmente é refletida, né? Ela simplesmente é refletida. E aí, como eu estou botando lá no x, ela reflete para onde? Para cá, para a esquerda, né? Se eu colocar na frente de tudo, vai refletir para baixo, né? Aqui ela vai refletir em relação a esse eixo y, né? Essa é a minha função exponencial, muito necessária na nossa área, certo? E ela é contínua. Então, sempre que aparecer o limite do f de x x tendendo a alguma coisa, quando esse f de x é a de x, então basta eu trocar o x por aquele cara. Então, assim, limite do a de x quando x tende a b, vai ser a elevado a b, ok? Sempre. Agora, se o A está entre 0 e 1, ou ele é maior do que 1, vai aparecer A elevado a B. Se o A é igual a 1, vai ficar 1 elevado a B, que é o próprio 1. Então, assim, sempre vai ser A elevado a B. Se o A for 1, vai dar 1. Se o A for qualquer coisa diferente de 1, vai dar esse A elevado ao B, para onde o x está tendendo. Eu vou apenas precisar analisar os mais ou menos infinitos, né? Então, quando eu estou nesse caso aqui, como eu falei para vocês, né? Para o mais infinito vai para 0, para o menos infinito vai para mais infinito, né? Então, para o menos infinito vai para mais infinito e para o mais infinito vai para 0. Quando eu estou nesse caso aqui, da minha base ser igual a 1, aí eu tenho o quê? Uma reta no 1. Então, vai para 1 para o menos infinito, vai para 1 também no mais infinito. Então, a própria reta que aparece aqui, ela já é minha assíntota horizontal, né? Então, 1 e 1. E quando eu estou no outro caso aqui, né? Nesse outro caso, eu tenho, quando o x vai para mais infinito, minha função vai para mais infinito. Quando o x vai para menos infinito, minha função vai para 0. X menos infinito, a função vai para 0. X mais infinito, minha função vai para mais infinito, ok? Então, minha função exponencial, né? Então, apareceu, por exemplo, na minha continha lá, limite do cosseno de 2x, por exemplo, mais 2 elevado a x, quando x tende a 1, por exemplo. Então, cosseno é uma função contínua. 2x é a minha função exponencial, que também é contínua. Então, eu posso explicar o limite dessa parte
o limite dessa outra parte, que é o próprio cosseno dessa primeira parte, com x igual a 1, e a segunda parte com x igual a 1. Então vai dar cosseno de 2 vezes 1 mais 2 elevado a 1. Cosseno do 2 vai ser um número real, né? Que a gente tem que olhar lá, não sei de cabeça. Cosseno de 2 é um número real, não tem nenhuma indeterminação. 2 elevado a 1 é 2, também não tem nenhuma indeterminação. Isso aqui vai me dar um número real. Então basta fazer a continha do quanto é cosseno do número 2 e somar com 2, né? Aí aqui eu tenho um resultado. Então esse é o meu limite direto, ok? Outra função importante pra gente, função logarítmica. A função logarítmica é a função inversa à exponencial, certo? Então lembra de função inversa? Também a função logarítmica é a função inversa à exponencial. Então eu tenho essa função aqui. O que eu vou fazer com essa função? Eu vou girar. Só que eu vou girar essa função o quê? Para a esquerda e depois para baixo, né? Então, eu vou trocar em ambos os sentidos, né? Como se eu traçasse uma reta aqui, 45 graus, e girasse em relação a essa reta. Eu tenho então aqui a minha função logarítmica, né? E o que acontece aqui? Minha função logarítmica, ela não está definida para valores o que? Negativos, certo? Então a minha função, obviamente, não vai ser contínua para valores negativos, porque ela não está definida para valores negativos. Ela só é definida para valores positivos. E ela é contínua para todos os valores positivos. No valor x igual a 1, ela passa no zero, exatamente o inverso daqui, né? Aqui no x igual a 0, ela passa no 1. A logaritma, que é a inversa, é no x igual a 1, ela passa no 0. Quanto maior a minha base, mais acentuada, no sentido de mais baixinha aqui, vai ser a minha função. Quanto menor essa minha base, mais cresce a minha função, né? Então, assim, esse valor da minha base, né, quanto maior, mais vai fazer a minha função cair mais rápida ou de uma forma mais lenta. E é a mesma ideia aqui, né? Então, funções logarítmicas também são funções contínuas. Quando o x tende... assim, aí depende muito da base, né? Se minha base é maior do que 1, se a minha base, né, é maior do que 1, eu vou ter que a minha função, ela vai estar aqui, né? Aqui. Da minha base, ela é maior do que 1, eu vou ter que, se o x tende a 0 pela direita, a minha função vai para menos infinito. Então ela cai aqui, certo? E se meu x vai para mais infinito, a minha função vai também para mais infinito. Então uma função logarítmica, ela sempre vai para menos infinito ou para mais infinito, nas suas extremidades. A extremidade, quando o a é maior que 1, né, na extremidade, eu vou ter da esquerda, né, ele vai estar tendendo no máximo para 0, e pela direita a minha função vai para menos infinito. Aqui, né? Isso para cá, né? Vai para menos infinito quando eu vou para 0 pela direita. E quando eu for para mais infinito, minha função cresce infinitamente. Se o meu a for menor do que 1, a menor do que 1 não está desenhada aqui. Mas a menor do que 1, o que ocorre é que a minha função logarítmica, ela inverte. Para esse meu a ser menor do que 1, é como se eu tivesse, por exemplo, deixa eu colocar assim, uma forma assim. Quando o meu a, bora pegar pelo gráfico, é mais fácil. Quando o meu a é menor, né, do que 1, eu estou nessa situação aqui. Quando eu girar a minha função, o que vai acontecer? Porque no a maior do que 1, eu estou nesse caso aqui. Você passa a reta aqui e gira ela para cá. Então ela vai ficar desenhada aqui, né? Está desenhada aqui. No a menor do que 1, que é esse caso, na hora que eu girar a minha função, ela não vai ficar desenhada aqui, né? Ela vai ficar desenhada onde? Ela vai ficar desenhada para esse outro lado aqui. Ok?
quando ela ficar desenhada para esse outro lado, para zero ela vai para mais infinito, e para menos infinito ela vai também para menos infinito. Então essa é a minha função logarítmica, tá? E por último, para terminar hoje, a gente vai falar do teorema do valor intermediário. Então, o teorema do valor intermediário, ele é, digamos que uma conclusão sobre trabalhar e entender a questão de continuidade. Então, mas se eu tenho um valor A aqui, eu tenho um valor B bem aqui, certo? Nesse intervalo aqui de A e B, a minha função ela é contínua. Tá? Então, bem aqui eu tenho o f do A, e bem aqui eu tenho meu f do B. O que acontece? Se a minha função é contínua entre A e B, então para eu ir do f do A até o f do B, eu tive que passar em todos os valores dentro desse intervalo aqui, ok? Todos os valores dentro desse intervalo aqui eu passei. Isso significa o quê? Isso significa que se eu pegar um valor C qualquer, que ele está entre A e B, esse f de C, ele existe, a minha função está definida para C. Além disso, esse f de C, ele vai estar, aliás, não exatamente esse f de C, ele está definido, ok? Ele está definido, e existe, deixa eu apagar aqui, na verdade, não f do C, tá? Vai estar definido por f do C. Além disso, existe um determinado valor, L entre f de A e f de B, tá? Existe um valor L entre f de A e f de B que eu consigo encontrar, e ele vai ser igual a f de C. Então, em outras palavras, se eu pensar em um determinado valor aqui, o valor L bem aqui, com certeza existe um determinado C, um x igual a C, que me leva para esse L, ok? E se esse L está dentro do meu intervalo f de A, f de B, certo? Aqui. Por que eu sei que ele existe? Porque eu tive que passar por ele. Se a minha função é contínua, para eu ir do f de A até f de B, eu tive que passar por ele. Significa que todo f de C está entre f de A e f de B? Não. Não significa isso, certo? Por quê? Porque a minha função ela poderia ter feito isso aqui, olha. Ela é contínua? Ela é contínua, sem nenhum problema, ok? Ela não deu salto, ela só mudou, foi lá embaixo e voltou, ela é contínua. Mas existem valores aqui, né, que são abaixo do f do A. Então, o que a gente diz com o teorema do valor intermediário não é que todos os valores entre A e B, eles estão entre o f de A e f de B, né? O que a gente diz é que para qualquer valor que eu pensar aqui entre f e A e f de B, existe um valor no x, que é o meu C, que me leva para ele, né? Então, qualquer valor que eu pensar aqui, a minha função está definida para algum valor que me leva para esse L. Esse é o meu teorema do valor intermediário, ok, pessoal? E nossa aula de continuidade, então, encerra aqui. Na verdade, com essa nossa aula de continuidade, nós estamos encerrando a parte específica de limites. Acabou o assunto de limite? Não, a gente ainda vai usar bastante limite, tá? Próxima aula vai ser o estudo ainda de limites, só que a gente vai ver problemas de limite que são os problemas que definem o que a gente chama de derivadas, certo? Na próxima aula nós vamos falar de derivadas. O que é uma derivada? É
um caso especial de um determinado limite que eu vou calcular, certo? Então a gente pode pensar assim, tá? Da mesma forma, quando a gente for calcular integral, a gente vai precisar ainda de limite. Por quê? Porque também é um caso especial de um limite. Okay? E é por isso que tudo está interligado. Limite, derivada, integral. Certo? Então, próxima aula, vamos começar o assunto de derivadas. Ainda vamos continuar estudando limite, mas já começamos o estudo de derivadas. Nosso assunto específico de limite vai até essa aula. Inclusive, nossa primeira avaliação vai então até o que nós estudamos aqui hoje, certo? Já tem uma primeira lista sobre limites lá no Cigar. Eu vou colocar mais uma segunda lista pegando a parte que nós estudamos hoje, certo? E a gente vai agendar nossa primeira avaliação então para início da semana que vem, certo? Então estudem, dúvidas me avisem, e a gente também se fala e tira dúvidas, esclarece qualquer outra coisa melhor na nossa aula síncrona. Até mais, pessoal.